Então, durante o milênio, Cristo vai reinar em pessoa mesmo, bem colocado. As outras nações serão o quê? Os outros reis, que nomeados por eles, vindos de onde? Da igreja glorificada. Paz, Senhor, bem-vindo. Que somos nós, né? Sim, somos nós. Não é essa turma que está no poder agora, não. Esses aí Que alivia. vão ser tudo defenestrado dos seus cargos, tudo empichado, tudo impeachmentado, de ordem, digamos assim, não vai sobrar mais. Então, essa vai ser a realidade durante o milênio, né? Esse reinar sobre as nações, por isso que fala dele reinando assim com vara de ferro. Ou seja, não vai ser democracia, não vai ser, gente, o que vocês acham? Vamos fazer aqui louvor, adoração. Não, vai ser mesmo vara de ferro, ou seja, vai ser um poder central que vai dominar o mundo inteiro. Aí você vai ter, tem as várias passagens na Bíblia, como 1 Timóteo 1,17, Daniel 7,14, Lucas 1, 31, 32, que falam várias vezes de quê? De Jesus como rei. Só que a gente gosta de pensar dele como rei no céu. Não, ele vai ser rei aqui na terra, porque ele é o rei da descendência de Davi. Ele é o rei por direito. Ele é o único que tem direito de se sentar no trono de Davi. Por isso que ele nasceu da linhagem de Davi, ele nasceu da família real. Por isso que tem lá em Mateus 1 a genealogia dele. É por isso, quando Mateus escreveu aquilo, é para o judeu ler e dizer, olha, é esse que é o nosso rei por direito. E aí você vê que as gerações que tem lá, desde Abraão até chegar em Jesus, são 42 gerações. 42 você pode entender como 6 vezes 7. 6 o número do homem, 7 o número de Deus. Então ele é o rei, Deus, homem. Ou então você pode pensar como 3 vezes 7. 3, número da trindade, 7, o número da plenitude. Então você vê que até nessa quantidade de gerações tem essas pistas sobre Jesus sendo não um rei qualquer, mas o rei final, o rei definitivo. Ou seja, depois dele não haverá nenhum outro reino. Ele vai ser o último reino que vai existir na terra, tá? Antes da eternidade. Então essa vai ser a realidade desse reino aí de Jesus. Durante o milênio, toda e qualquer oposição a Deus será neutralizada por Cristo. Preparará a terra para o estabelecimento do seu reino eterno sob Deus. Então todas as oposições vão acabar. Página 113, vamos agora. Alguma dúvida até aí, irmãos? Alguma pergunta? No trecho 3 continua falando sobre os fatos e aspectos do milênio, a forma de governo do milênio. Será uma teocracia, como já falamos. Então, nada de democracia, nada de eleições, plebiscito, não, tem nada disso. Então, todos vão ter que dobrar o joelho. Todas as nações, todos os povos têm que se submeter ao senhorio de Cristo. Sem tarifaço nem nada. Vai ser mesmo pela glória, também pelo poder que ele vai mostrar na batalha do Armagedon. Quem vai querer se meter a besta? Quem vai querer encarar um rei divino humano que aniquilou exércitos inteiros numa batalha? Não tem mais como. Como que alguém vai pensar em fazer uma rebelião, alguma coisa contra ele? Não vai ter como, né? Então, como diz, até quem não gosta vai ter que dobrar o joelho. E a igreja integrará a administração de Cristo, aquilo que eu falei, os reis e senhores seremos nós, a igreja, tá? Não é essa galera que está aí no poder agora não. Diversas passagens levam a crer que Davi ressurreto estará à frente do governo de Israel, sim, Ezequiel 34, Ezequiel 37, Jeremias 30, Oséias 3, todos eles mencionam Davi. Então Davi, que hoje está morto, vai ressuscitar. Ele deve ser talvez um príncipe, que é mencionado lá no livro de Ezequiel, porque em Ezequiel fala que a terra será dividida em 13 partes, uma parte para cada uma das 12 tribos e uma parte que será do príncipe. Ele não diz qual é esse príncipe. A gente sempre gosta de pensar que, assim, que seria Jesus, mas não, príncipe é abaixo do rei, né? Abaixo do rei. Então esse príncipe provavelmente deve ser Davi. Então vai ser toda uma mudança, uma transformação ali. Também. Quem? Davi. As classes de povos participantes do milênio. Primeiro, os crentes glorificados. Aqueles que foram arrebatados, né, no início da grande tribulação, voltaram com Cristo em Apocalipse 19, e aqueles que foram ressuscitados
que morreram durante a grande tribulação. Aí, claro, eles vão ressuscitar com corpos gloriosos, glorificados, imortais, não vão mais passar pela morte, porque já morreram. Então pronto, então para esses aí é só a eternidade, serão os, vamos dizer, os imortais. Mas também terá os povos naturais, em estado físico normal, vivendo na terra, ou seja, aqueles que vão nascer durante o milênio. Porque olha, a turma que vier, que sobrar da grande tribulação, eles vão ter o tempo de vida normal deles. Então, muitos vão morrer nas primeiras décadas do milênio, né? Alguém pergunta, haverá crianças? Pode sim, pode acontecer de crianças serem concebidas durante a grande tribulação, nascerem durante a grande tribulação, é possível sim. Embora, quantas vão sobreviver com as catástrofes que vão acontecer? Talvez bem poucas. Mas, de qualquer maneira, durante o milênio, haverá geração de filhos. Então, as mulheres vão engravidar, vão ter filhos, eles vão nascer durante o milênio. Então, o tempo de vida deles deve ser maior do que das outras gerações, porque eles já vão nascer num ambiente agora modificado. Então, o tempo de vida vai aumentar. Nossa lição fala sobre isso também. Quer dizer, essas pessoas que nascerem, forem concebidas naturalmente, nascerem como se nasce hoje, elas vão conviver com os imortais, com aqueles que foram glorificados. E o que é melhor, nós vamos poder ensinar para as gerações futuras, porque eles vão nascer num período que eles não conheceram nada disso. Tipo, quem nascer durante o milênio passou pela grande tribulação? Não. Viu tudo que aconteceu durante a grande tribulação? Não. Mas aqueles que morreram durante a grande tribulação martirizados, esses vão lembrar, esses vão saber de tudo e vão poder ensinar para as novas gerações o que aconteceu. Diga. Mas isso é no milênio que vocês vão nascer, nesse momento vão dar esse casamento? Não, mas ali, quando Jesus fala sobre não ter casamento, ele está falando do reino dos céus, ele está falando do ambiente celestial, ele está falando especificamente daqueles que forem arrebatados, glorificados, transformados. Esses não vão mais casar nem se dar em casamento, mas aqueles que sobrarem das nações, que passarem pela grande tribulação, passarem pelo aquele juízo de Mateus 25 e forem achados dignos de entrar no reino milenial, aí esses vão ter o seu ritmo de vida normal como tem hoje, inclusive com geração de filhos. Nós vamos estar convivendo duas raças na terra, uma raça de mortais e outra raça de mortais. Vão estar convivendo uns com os outros. Bom, Jesus aí já venceu o pecado. Qual seria o propósito de estabelecer um reino milenar? Visto que ele já venceu. Qual seria o propósito disso? Porque você está falando que nasceria criança. Qual seria o propósito de estabelecer esse reino? Boa pergunta, porque se a gente for parar para pensar, o pecado até então não vai estar totalmente vencido. Ele vai estar bastante debilitado, mas ele ainda vai existir o pecado na raiz do ser humano. Qual é a prova disso? A prova disso é que no final do milênio, Satanás será solto. E ele vai arrebanhar milhares entre as nações. A Bíblia diz que serão tantos como a areia da praia. Serão muitos. Vai tentar e vai conseguir. Porque se o pecado já tivesse sido totalmente vencido, ele ia chegar com a ladainha dele para as nações. Não te aceitamos não. Ninguém ia na corda dele. Mas muitos vão aceitá-lo. Por quê? Prova de que o pecado estava lá só latente. Sabe aquele câncer que você faz quimioterapia, radioterapia? Parece que ele sumiu, 99%, mas ficou 1% ali, incubado, como a gente fala, só esperando assim a oportunidade para despertar novamente. Pois é, então vai ser isso. O pecado vai estar bastante debilitado durante o milênio, com toda certeza. Então, várias atividades pecaminosas que tem hoje não haverão, não vai existir. Muita coisa que hoje leva o ser humano à perdição, que os prazeres carnais e outros tantos, não vão existir, mas vai estar lá incubado no ser humano, o ser humano só esperando. Aí você pensa, mas como que Satanás vai enganar as pessoas? A Bíblia não detalha, mas quem sabe ele pode chegar, olha, vocês estão aí numa ditadura. Jesus diz que é Deus, que é amor, que é justiça, mas vocês estão aí obrigados a servi-lo. Não tem um cabaré fim de semana, não tem uma cervejinha, não tem um site pornográfico para você acessar, tem nada disso. Ele está forçando vocês a serem santos.
Quem sabe se ele não vem com essa conversa, né? Não sei. Estou aqui teorizando só. E aí, muita gente, mas é verdade mesmo, rapaz. A gente está obrigado, né? Vamos nos libertar, vamos ser livres. Tem protesto. Negacionista. Hã? Quem? Negacionista. Negacionista, tem tudo isso. Então ele pode chegar, olha, eu também sou rejeitado por ele igual vocês. Olha, eu quis, tempos atrás, eu quis melhorar lá no céu, sabe? Mas aí me expulsaram de lá do céu aqui para a terra, fui injustiçado. Pois é, vocês foram injustiçados também, então nós é brother, é mano, bora se juntar aqui. Pode ser isso, a conversa dele ou outras coisas, não sei. Enganar ele é muito bom. A arte do engano com Satanás não tem igual, né? A lábia dele, você não vê, parece tanto ele ter assim poder de fazer coisas tipo terremotos, vulcões, fogo do céu, essas coisas, mas você vê ele ser bom de lábia. Isso daí você não pode negar que o diabo é ótimo nessa parte. Todas as vezes que você vê ele agindo na Bíblia, convencendo as pessoas a fazerem coisas erradas. Interessante. Outro ponto aqui, o templo milenial que será reconstruído, o templo que está no capítulo 40 a 44 de Ezequiel, que é um templo que nunca existiu antes. Não é o templo de Salomão, não é o templo que foi reconstruído pós-cativeiro babilônico, não é nenhum desses. Nem o templo construído por Herodes, que demorou 46 anos para ser construído. O templo de Ezequiel é totalmente diferente. Inclusive, várias das nossas Bíblias têm um mapa construído a planta desse templo, né? Tem inclusive na internet, vocês têm aí gráficos em 3D mostrando como será esse templo e tudo mais. Pois é. Então esse será o templo das nações do milênio, porque os outros templos que tinham era só para Israel, lembrem disso. O templo de Salomão, o templo pós-exílio, o templo de Herodes, quem é que vinha para lá? Era só os judeus e os convertidos ao judaísmo. Pessoas que não eram judeus, não eram convertidos ao judaísmo, não podiam entrar lá, não tinham acesso. É como se fosse hoje em dia as mesquitas muçulmanas, que só os muçulmanos convertidos ao islamismo é que podem entrar lá. Pois era desse jeito. Já o templo do milênio, ele será para todas as nações, todos terão acesso para participar dele. Essa é a grande diferença, tá? O milênio em relação a Israel, a questão aqui dos sacrifícios e ofertas, que muita gente fica pensando. Alguns dizem, mas serão sacrifícios simbólicos, não vai ser animais mesmo sendo degolados. Não, nada disso. Serão realmente sacrifícios literais, animais sendo sacrificados. Aí você pensa, mas como? O Cordeiro de Deus já veio. Então, por que eu vou sacrificar agora bodes, carneiros, ovelhas? Não é para você ter o perdão dos seus pecados, são sacrifícios comemorativos. Diz aqui o nosso comentarista, serão memoriais em relação ao que Jesus efetuou. Será para lembrar da obra redentora de Cristo, assim como é hoje a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que é um memorial, uma lembrança do sacrifício de Jesus. Pois é, agora esses sacrifícios que serão o memorial. Aí a gente pensa logo, mas por que não coloca, em vez disso, não coloca só a Santa Ceia mesmo? Não, porque a Santa Ceia é para a igreja, agora vai ser para todas as nações, todos poderão participar. Antes de Cristo, os sacrifícios eram proféticos a respeito dele, ou seja, apontavam para o Messias que viria. Agora eles serão memoriais, ou seja, para trás-mente, lá para trás, para apontar, olha, o Messias já veio, completou a obra e agora está reinando sobre nós. Por isso que não fala da festa da Páscoa, não fala da festa das colheitas, mas fala da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. O que? Essa festa indicava o quê? Indicava Deus vindo morar com o seu povo. Então você vê isso, várias pistas na Bíblia, Deus vindo morar com a gente. Começa lá em João 1, quando fala que o verbo se fez carne, habitou entre nós. A palavra ali que nós traduzimos por habitou, na verdade ela quer dizer tabernaculou. Por isso que tem o nome festa dos tabernáculos. É a festa das moradias, é a festa de Deus vindo morar com a gente. Agora Deus em pessoa veio morar com os homens. Ele veio a primeira vez encarnado, mas não glorificado. Agora ele vem totalmente glorificado. Ele não vem mais nascendo de uma mulher, agora ele já vem glorificado, em corpo glorificado, para reinar na terra. Então veja que tudo isso daí quem está fazendo é Deus Filho.
Deus Pai ainda não se manifestou. Por que Deus Pai ainda não se manifestou nessa história toda? É porque na hora que Deus Pai se manifestar, acaba a criação. A criação desaba, ela deixa de existir, de tão poderoso e glorioso que Ele é. Ou seja, a criação ela não resiste à manifestação de Deus Pai. Por isso que Deus Pai não se manifesta na criação, não se manifesta em todo esse episódio. Ele manda quem? Ele manda Deus Filho, porque como Deus Filho já se encarnou, já se materializou, digamos, a criação consegue suportar Ele, entendeu? A presença dele é suportável pela criação, mas não a de Deus Pai. Se Deus Pai se manifesta, pronto, a criação toda desaba, o universo todo deixa de existir. É por isso que Ele manda o Filho. Os judeus possuirão toda a terra prometida. Já falamos isso um pouquinho antes, né? Sobre o território que será de Israel. A maior parte desse território que hoje é seco, estéril, vai se tornar em uma espécie de mini jardim do Éden. Será dividido em 13 partes, uma para cada tribo de Israel, e a faixa central será do príncipe. Parece um pouco... Vocês lembram quando a gente estudava o mapa do Brasil, as capitanias hereditárias? Pois é, vai ser daquele jeito. Então você vai ter 6 faixas, uma para cada tribo, a faixa do meio aqui do príncipe, as outras 6 para as outras 6 tribos. Então vai ser dividido dessa maneira. Onde é que a gente encontra isso? No livro do profeta Ezequiel. Está aqui, Ezequiel 48. Está ali bem detalhado, bem explicadinho. É porque são capítulos que geralmente a gente passa por cima, né? Quando você está lendo a Bíblia toda, você acelera quando chega nesses capítulos. Aí a gente não presta atenção nos detalhes, mas realmente lá tem todo um detalhamento. Também é importante destacar que o Egito e a Síria serão nações tementes a Deus e unidas a Israel. A Assíria é o pedaço que hoje tem Síria e Iraque. Edom, Moabe e Amon pertencerão a Israel. Então você vai ter em Israel um vasto programa de reconstrução. Poderia dizer que não só Israel, né? Porque o planeta, imagine como vai estar o planeta Terra depois da grande tribulação. Mar transformado em sangue, vastas regiões desertificadas por pragas, fogo do céu. A gente vai ter muito trabalho durante o milênio. A gente vai ter que reconstruir o planeta. Eu sei que a gente pensa logo, mas Deus poderia assim, num piscar de olhos, tornar toda a terra um mega jardim do Éden. Ele poderia, mas é aquela história, né? Deus não faz o que o homem pode fazer. Então, como nós temos condições de reformar o planeta, nós vamos fazer isso. Então vai ter muito trabalho para a gente. Vamos ter que reconstruir todo um planeta que vai estar destruído ali pelas ações das pragas durante o milênio. Israel será uma bênção para o mundo. Jerusalém será a sede do governo milenar e mundial de Cristo. Então, adeus ONU, BRICS, Mercosul, Califado Islâmico, já era, não vai ter mais nada disso. De Sião sairá a lei, diz o texto bíblico. Então é de lá que vai sair as normas para todo o planeta Terra. A Jerusalém que estamos falando não tem nada a ver com a Jerusalém celestial de Apocalipse 21 e 22. São duas Jerusalém diferentes. Então a Jerusalém que vai estar comandando é a Jerusalém terrestre, que claro, ela vai terminar a grande tribulação também bem destruída, mas durante o milênio ela será reconstruída, porque agora virá assim tecnologias e riquezas de todas as nações para reconstruir. Então ela vai ser assim, uma cidade muito mais linda e maravilhosa do que a que tem hoje em dia. E a santa cidade de Jerusalém celestial descerá e pairará nas alturas sobre a Jerusalém celeste. Então, quando o Apocalipse fala da Jerusalém celeste, ela deixa bem claro, é um cubo, ela tem forma cúbica, a sua altura, largura e comprimento são iguais. Tem inclusive vários gráficos na própria internet, você procura aí depois, mostrando como é o tamanho dessa cidade, da Jerusalém celeste, em relação ao planeta Terra. É enorme. Então vai ficar Jerusalém celeste lá, pairando, tipo uma nave-mãe daqueles filmes, né? E aqui embaixo a Jerusalém celeste. Então a Jerusalém celeste, ela vai estar iluminando tudo em volta, ela vai estar iluminando a Jerusalém terrestre. Não vai ter dia nem noite na Jerusalém terrestre, vai ser sempre dia, porque vai ser como assim, fosse um mini sol artificial pairando em cima da Jerusalém terrestre. E claro que a Jerusalém celeste, seja bem-vindo, ela vai ser muito maior do que a Jerusalém terrestre, que é mais ou menos o que? Uns
4.000 quilômetros, assim, cada tamanho do cubo. Então, é gigantesco. Caberiam milhões e milhões de pessoas ali dentro. Que serão os salvos. O melhor da tecnologia vai existir lá. Na Celeste? Não, na Celeste não vai ter a ver a tecnologia humana. Na Celeste vai ser mesmo um ambiente celestial, uma espécie de miniatura do céu. Aí a gente pode teorizar que só vão ter acesso a Jerusalém Celeste os santos já glorificados. Ou seja, os réis mortais de carne e osso, eles não terão acesso, né? Porque o corpo deles não está preparado para aquele ambiente celestial. A gente pode teorizar sobre isso. A Bíblia não dá esses detalhes. Enquanto que os santos glorificados poderão existir em qualquer ambiente, porque a gente não vai estar limitado ao espaço, ao tempo, né? Nós vamos ter um corpo assim que em tese é indestrutível, que a gente poderia se locomover com ele, sei lá, no fundo do mar, no coração de estrelas, pelo espaço, sem roupa de astronauta, porque é um corpo glorificado, ele é indestrutível, ele não está limitado a nada. Está só olhando na coisa aí. É verdade. Bom, essa glória divina aqui, né, da Jerusalém Celeste sobre a terrestre, mencionado aqui, então é a glória Shekinah, essa palavra hebraica que tantas vezes aparece, né, que eram miniaturas de glória. Você vê a Shekinah pairando sobre o povo de Israel durante eles peregrinarem no deserto. Você vê a glória Shekinah aparecendo em cima da Arca da Aliança, ou lá no Templo de Jerusalém, quando ele foi inaugurado por Salomão, né, que encheu tanto aquela nuvem de glória que os sacerdotes não conseguiam nem entrar para fazer os rituais ali de sacrifício, tão cheio da glória que ficou. Então essa glória, agora que antes que era, já dava todo esse, digamos, trabalho lá no Antigo Testamento, agora ela vai se manifestar na sua plenitude. Então é uma coisa inimaginável para nós. Alguma dúvida, irmãos? Até alguma pergunta até aí? Bom, aqui na página 119, né, tem um apanhado com as 7 dispensações. Eu só quero registrar que tem alguns autores que colocam 9 dispensações, mas isso não é consenso. A gente vai mais pela linha das 7 dispensações. Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Então vamos continuar aqui no capítulo 8, falando sobre o milênio. O milênio agora em relação à igreja. Onde é que nós, igreja, entramos nessa história? A igreja estará glorificada com Cristo. Ela não vai mais agora precisar se reunir em templos, congregações. Não, agora o centro de adoração dela será ali na Jerusalém Celeste. E nós vamos estar espalhados pelo mundo, ajudando Cristo a governar este mundo aqui, como representantes dele, como embaixadores dele por todas as nações. Aí você pode dizer, não, mas Jesus ele é onisciente, ele conhece tudo, para que ele vai precisar de nós? Realmente, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, então ele não precisaria ter feito os anjos, né? Só ele se basta, ele não precisa, mas ele se deleita em criar servos para executar essas funções, mesmo ele podendo fazer tudo sozinho. Poderia, mas ele criou miríades e miríades de anjos justamente para realizarem os seus trabalhos. E eles se comprazem, eles têm prazer, os anjos de Deus, de executar as ordens de Deus. Ele não pensa assim, eu vou fazer um trabalho aqui, Deus está me mandando levar uma mensagem ali para um servo dele. Deus, tu fala para ele, fala lá, aparece para essa pessoa em sonhos, não precisa de olhar, não, eles têm prazer de realizar os serviços divinos. Então é isso que nós vamos fazer durante o milênio. O conhecimento de Deus será universal. Que hoje, as pessoas para conhecerem Deus, muitas vezes têm que estudar a Bíblia, ir na escola dominical, você tem que ensinar para elas todos os pontos da teologia, e ainda assim não conhece. Agora não, o conhecimento de Deus será meio que instintivo, será instantâneo. Todos conhecerão o Deus verdadeiro. E hoje as pessoas têm muitas ideias sobre Deus, né? Cada um forma a sua concepção de Deus. Vai acabar tudo isso. Todos os deuses que existem hoje, religião, tudo isso vai deixar de existir. Porque as pessoas vão saber que são falsos. Elas vão saber que o Deus verdadeiro é aquele Deus que está reinando lá em Jerusalém pelo mundo inteiro. Então, isso daí vai ser um conhecimento instantâneo. A evangelização também estará em primeiro plano, a pregação das boas novas. Multidões serão salvas.
a população da Terra aumentará rapidamente sob as benignas condições do milênio. Então, se não houver salvação durante o milênio, seria uma decepção, porque você vai ter entrada de novos seres humanos no mundo. Esses novos seres humanos vão entrar como? Crianças. Vão ser ensinados também. Só que agora vai ficar muito mais fácil de você ensinar sobre Deus e sobre Cristo, porque você não está falando de uma teoria, você não está falando de uma coisa invisível, não, você está falando de uma coisa que todo mundo está vendo, que todo mundo está vivenciando. Ou seja, as condições do mundo estarão muito melhores. Você não vai ter guerras, você não vai ter poluição, você não vai ter esse monte de mudanças climáticas. Tudo isso vai deixar de existir. Vai ser um ambiente extremamente benigno, saudável, e as novas gerações chegarem isso, vão encontrar. Vai ser muito bom nascer durante o milênio. Vai ser a melhor época para a pessoa nascer. A pessoa nascer numa época dessa, em que nenhuma outra geração teve esse privilégio. A piedade prevalecerá, caravanas das nações irão a Jerusalém buscar a lei do Senhor. Olha só a sua pergunta. Isso não significa que o pecado será removido da terra. A natureza humana será a mesma, mas devido às bênçãos do reinado e da presença pessoal de Cristo, estando Satanás preso, ninguém terá obstáculos espirituais para segui-lo, para seguir a Jesus. Ou seja, será muito mais fácil você crer em Deus e servir a Deus no milênio do que hoje. Ainda assim, é como se fosse 99% de santidade, mas 1% de pecado está lá guardado, incubado, que é justamente para quando vier o teste final lá no fim do milênio, para Deus mostrar, olha, tá vendo? Que raça que vocês são, depois de 1000 anos aí de bênçãos minhas, como nunca teve, vocês ainda querem seguir o capiroto. Então, no milênio, a impiedade, a incredulidade, a rebelião não serão toleradas como no tempo da graça. A transgressão aberta será corrigida imediatamente. Por isso que fala de cetro de ferro, ou vara de ferro. Então não vai ter a tolerância que tem hoje ao pecado, como teve ao longo da história, muitas vezes. Você vê que o próprio povo de Israel, estamos estudando agora esse trimestre, né, sobre Jeremias, estamos vendo aí, foi 40 anos Jeremias pregando para aquele povo se arrepender, não se arrependiam, e cada vez mais envolvido na idolatria, não se arrependiam, apesar de Deus mandar os avisos para eles. Pois é, então, você vê uma tolerância muito grande, uma tolerância. Pois é, isso não vai ter durante o milênio. As pessoas não terão mais aquela longanimidade para suportar o pecado delas. O pecado será logo, bate pronto, bateu, levou. Vai ser dessa forma. O pecado ocorre pelo livre-arbítrio? Sim. Deus colocará o livre-arbítrio para o ser humano. O ser humano vai continuar com o livre-arbítrio. As pessoas não serão robôs programados para servir a Deus, mas haverá aquela imposição de servir a Deus. Aí o governo diz que o governo será um governo inflexível, né? Em relação ao pecado. Em relação ao pecado. Eu ia pensar isso aí, como é que ia funcionar o livre-arbítrio. Ele vai existir. Só que você não vai ter muitas escolhas para fazer rebelião contra Deus ou para ter condutas pecaminosas. Não vai ter muito que oportunidades de você fazer isso. Porque várias condutas e práticas pecaminosas de hoje, elas não terão assim meio que como se desenvolver. Elas não terão uma rede de apoio para elas. Essa que é a verdade. Tá? A paz e a justiça prevalecerão. Tem ali em Isaías 2,4 falando do desarmamento total, ou seja, as nações transformarão as suas espadas em arados. Quer dizer o quê? Que toda a tecnologia militar que a gente tem hoje em dia, ela vai deixar de existir. Olha, só o Pentágono americano, não sei quantos trilhões de dólares, só para armamento, e só o Pentágono americano, fora os outros armamentos das outras nações aí, né? Então tudo isso vai deixar de existir, armas de fogo, armas de defesa, armas químicas, biológicas, porque o ser humano, ele é muito bom de fazer arma. Você pode pegar uma tribo de índio lá primitivo, dar 2 pedaços de madeira e eles fazem uma arma, de algum jeito. Pois é, nós temos assim meio que no nosso DNA esse talento inato para fazer armamentos. Pois é, isso vai deixar de existir. Ou seja, toda a nossa tecnologia, ela vai ser voltada para quê? Para reconstrução, para melhorar a vida das pessoas, para trazer saúde às nações. Vocês já imaginaram se todo o esforço dos cientistas que tem hoje em dia para fazer armas químicas e biológicas fosse usado para curar as pessoas, para descobrir cura para o câncer, para a Covid, para a AIDS, para tudo isso daí, o mundo seria um paraíso. Pois é, isso vai acontecer durante o milênio.
Então você vai observar que é uma outra realidade aí. Ninguém se queixará de opressão ou injustiça, pois o Senhor julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e o sopro de seus lábios matará o perverso. Então você não vai ter espaço para rebeliões. Só que no caso ele não vai precisar das legiões, como tinha lá Roma, né, quando surgia alguma rebelião, aí manda as legiões para lá, para sufocar aquela rebelião. Ele não vai precisar disso, porque ele vai ter todo esse poder. Ele vai ter o poder de sufocar todas essas rebeliões, qualquer que tenha, sozinho. E que tipo de rebelião? Como é que você vai se rebelar contra um ser que é invulnerável, indestrutível, sabe tudo, ouve tudo, vê tudo? É tipo um Superman, só que numa escala muito mais elevada, né? É mais ou menos isso. Nessa época pode-se dizer que haverá uma paz, porque não haverá outro governo. Como? Não entendi. Se nessa época é certo se dizer que haverá uma paz, visto que não existe outro governo, só o governo de Cristo. É, só o governo de Cristo. E o governo de Cristo é exercido diretamente por ele e indiretamente por nós. Então você não vai ter, por exemplo, Índia contra Paquistão, brigando lá pela Caxemira. Não vai ter isso. Não vai ter disputas territoriais. Não vai ter um país atacando o outro porque quer as terras aráveis, agricultáveis daquele país, ou porque quer o nióbio, ou quer as terras raras do outro. Não vai existir isso. Mesmo que haja, por exemplo, alguém nessa época pecado, né? Só peca. Haverá uma justiça imediata. A justiça será imediata. Ou seja, não haverá todos esses trâmites que muitas vezes levam à impunidade e à injustiça de hoje. Porque você vai ter uma justiça perfeita. Você não vai ter um sistema judiciário como tem hoje, com primeira instância, segunda instância, tal, até chegar lá no STF, aí recorre, entra com recurso do recurso. Não vai existir isso. A justiça será perfeita, exercida pelo próprio Cristo, o príncipe da paz. Haverá pleno derramamento do Espírito Santo, ou seja, se a gente acha que hoje em dia com o pentecostalismo foi o derramar total do Espírito Santo, não, simplesmente assim, no Antigo Testamento é como se fosse conta-gotas. Agora, a época que nós vivemos, a época de derramar do Espírito Santo, podemos dizer assim, que é como uma torneira jorrando forte, mas no milênio vai ser a chuva mesmo por toda parte, assim, sendo o Espírito Santo. Então vai ser um conhecimento de Deus muito maior, porque o espírito do anticristo vai estar fora. Os espíritos malignos, demônios, Satanás, que hoje influenciam as pessoas, vão estar fora. É só o Espírito Santo que vai estar agindo na terra, no coração das pessoas. Então elas vão ter muito mais facilidade de crer em Deus, de entender Deus, de ver Deus, de deixar que Deus faça parte da vida delas. Também aqui haverá restauração e renovação em toda a terra. Tem muitas promessas falando sobre isso. Mateus 19, por exemplo, aparecem os termos regeneração, restauração em Atos 3. Então, no texto de Isaías também, várias passagens falando sobre as terras desertas se tornando jardins, pomares, farei correr rios no deserto. Então, tudo isso Deus promete que haverá restauração do planeta. O planeta vai estar bem esbagaçado depois da grande tribulação, então agora vai se modificar, a Terra vai se tornar assim, tipo um mega jardim do Éden, que é uma coisa impensável para nós, que hoje nós temos muitas regiões inóspitas, né? Montanhas, vales, desertos, pântanos, locais que o ser humano não consegue viver. Pois é, isso vai deixar de existir, toda a Terra será habitável. Ou seja, se nós achamos que hoje tem muitos habitantes na Terra, 8 bilhões, realmente tem lugares mais povoados, menos povoados, mas tem lugares onde você não consegue viver. Só que durante o milênio toda a Terra será habitável. Então assim, a população do mundo vai chegar a níveis mega impressionantes. A gente acha que 8 bilhões agora assim, muita gente, durante o milênio vai chegar muito mais. Talvez assim um chute santo, assim, na casa de uns 100 bilhões de habitantes. Aí, e todos vivendo bem. Não vai ser assim uma elite vivendo bem, aí aqui embaixo da pirâmide, né, um monte de miseráveis. Não, todos viverão bem, terão casa, comida, roupa lavada, terá tudo que será necessário para você bem viver.
Então, o milênio em relação à Terra. A Terra aqui falando planeta, certo? Fala que um rio fluirá do templo do milênio. Esse rio, por onde ele for passando, ele vai levando vida. Ele vai levando vida, vai crescendo vida por onde ele for. Então vai sair esse rio lá do templo em Jerusalém, que é aquela visão que Ezequiel tem. Ele vai aos poucos, né, afundando nesse rio, até chegar a um ponto que o rio era tão fundo que ele não tinha mais como nadar dentro de braçada. Pois é, então esse rio, por onde ele for, ele vai sair do templo do milênio e vai com direção ali ao Mar Morto. Você já deve ter visto um mapa, né, de Israel. Aí você vê que tem o Rio Jordão descendo meio que cortando ao meio, né, sai dos lagos lá de Genezaré, o Mar da Galileia, aí vem descendo até chegar no Mar Morto lá embaixo. Pois é, o rio do templo do milênio, ele vai ter um percurso parecido com esse. E aí quando ele chegar no Mar Morto, o Mar Morto vai ter que mudar de nome, porque vai estar cheio de vida, que hoje não tem, né? Hoje lá é tão salgado que não tem peixe, não tem nada lá. Pois é, agora ele vai ser cheio de vida. Então isso vai acontecer durante o milênio. Esse rio é literal mesmo, né? Sim, literal. A vida humana será prolongada, né? Como haverá abundância de saúde para todos, e isso em muito contribuirá para a longevidade. Não é porque o SUS vai melhorar, não. É porque agora a alimentação das pessoas vai ser melhor, haverá menos atividades poluidoras, com certeza deverão ser desenvolvidas novas tecnologias mais limpas, energia mais limpa, mais saudável, tirar esse monte de sódio, gordura saturada, açúcar e essas outras substâncias que fazem mal para o nosso organismo. Pois é, isso vai deixar de existir. Então você vai ter assim uma alimentação melhor, mais saudável, as pessoas vão adoecer menos, vão ter uma vida mais longa. Exatamente, álcool, fumo e drogas serão proscritos, ou seja, você não vai ter, porque essas coisas não existem na natureza. Você tem que transformá-las da natureza. O álcool não tem uma planta de álcool que você pegue o fruto, esprema, pronto, álcool puro aqui, não tem. O álcool, para você ter, precisa de todo um processo, toda uma indústria. Pois é, vai deixar de existir. Você não vai ter produção de álcool, né? Drogas como maconha, cocaína, que também não existem assim, livres na natureza. Você tem que fazer todo um processo, né, de industrialização delas. Pois é, também vai deixar de existir isso aí. Não vai ter plantação de maconha, não vai ter plantação de cocaína, laboratório de refino de droga, laboratório para produzir metanfetamina, LSD, êxtase, não vai existir nada disso. Ou seja, essas drogas e tantas outras, né? Elas não vão mais existir, porque elas não haverá mais formadas pela humanidade. Não haverá deformados, paralíticos, aleijados, haverá muito mais luz, e isso resultará em benefícios em muitos sentidos. Influirá no clima, na vegetação, resultando certamente em frutas, verduras, grãos e outros produtos da terra mais nutritivos. Então, assim... Então não vai ter indústria, né? No caso, é só tudo natural. Vai ter indústria. Você vai ter indústria para produzir aquilo que não existe na natureza. Só que essas indústrias vão produzir só aquilo que sirva realmente para o bem do ser humano. Só o benigno. Assim, produzir coisas que de alguma maneira contribuam para o mal do ser humano não vão existir. Eu sei que a gente... Redução do efeito do pecado, né? E ação Vai do demônio. reduzir também doenças, tudo, né? Tudo isso será reduzido. Né? E a gente hoje precisa, não vai se precisa. Sim, então vai reduzir muita coisa. Aqui fala também da árvore da vida, cujos folhas e frutos que brotam ao longo do rio terão a propriedade de renovar as células do corpo e produzir longevidade. Então você vê que a própria natureza, agora, que hoje a natureza é a nossa inimiga, né? Hoje a nossa natureza, você tem que tomar cuidado com ela. Na Austrália, por exemplo, né, tudo ali está programado para te matar, basicamente. Mas não chega longe. Aqui nessa nossa Amazônia também, se você se embrenhar aí no meio da mata, não souber como agir direito, você não sai de lá vivo. Pois é, aí vai mudar. A natureza agora vai ser nossa amiga. O que ela vai produzir vai ser para o nosso bem e não para danificar o nosso corpo. Aqui fala sobre a fertilidade do solo, os desertos desaparecerão, haverá grande abundância de água. Você pode dizer, mas hoje em dia o nosso planeta ele tem muita água. Quase 3/4 do planeta é de água, assim, mas
Esses 3/4 é água salgada, que a gente não pode aproveitar. Na verdade, a água potável do nosso planeta talvez chegue o quê? A 1% só do total. Água doce, né? Você tem muita água mais salgada, que para você usar tem que passar por toda uma industrialização de alto custo energético, então não é tão simples assim. Só que agora você vai ter essa abundância de água doce. Também fala de Gênesis 3, 17, 18, que o reino vegetal, que hoje está sob maldição, ele vai mudar, ele vai passar a ser agora uma bênção para nós, porque essa maldição do reino vegetal, ela afeta também o reino animal, porque os animais eles tiveram que desenvolver mecanismos para se defender do vegetal. Quando eu digo reino animal, isso inclui também insetos, animais pequenos, não só os grandes. Eles tiveram que desenvolver técnicas de defesa para eles poderem conviver com os perigos do reino animal. Então, a gente pensa assim, que todo bicho, por exemplo, que come planta, ele pode comer todos os tipos de folhas e plantas? Não, não necessariamente. Algumas são venenosas para eles. Aí eles, de vez em quando, têm que se utilizar de outros elementos na natureza. Por exemplo, as araras aqui da Amazônia, elas costumam muito comer aquele barro que é, na verdade, um tipo de bauxita, né, que tem nos barrancos dos rios, como uma forma de detox, de desintoxicar do que elas comem na natureza que possa lhes fazer mal. Então, os próprios animais têm que desenvolver esses mecanismos de defesa. Pois é, durante o milênio não vai ter isso. A natureza vai estar amiga de todos, ou seja, o reino vegetal ele vai servir para manter o reino animal em toda a sua plenitude, né? E também aqui a gente poderia incluir também até os seres microscópicos, que hoje nós somos atacados por um monte de vírus, bactérias, né, protozoários, seres unicelulares, todos eles são capazes de matar a gente, né? O nosso próprio organismo está cheio de bactérias que a hora que o organismo fraqueja, elas se levantam e querem desarranjar com a nossa vida. Pois é, vai deixar de existir isso. Esses seres microscópicos que podem prejudicar a nossa vida não vão mais existir na natureza. Então, isso também vai ajudar a vida humana a se prolongar. Vai ter Covid, não vai ter Covid, não vai ter ebola, não vai ter AIDS, não vai ter nada. Essas superbactérias que estão por aí, né, que muitas delas não têm remédio. Nós temos aqui em Macapá, nós temos aqui crianças que estão internadas aí nessas clínicas, UTIs, estão só esperando a morte chegar, não tem remédio para elas, dá só um remedinho para aliviar algum sintoma maior. Às vezes foram contaminadas por bactérias assim em rios, em floresta, locais que não se sabe direito, e elas estão lá. Todos os médicos sabem a situação dela, mas não tem como curar, elas estão só esperando mesmo a hora de Jesus chamar. Pois é, não vai existir isso no milênio. O milênio em relação à Terra também fala aqui da grande fertilidade do gênero humano. Foi aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Dos 100 bilhões de habitantes. Isso é um chute meu, tá, irmão? Não vão sair por aí dizendo que, olha, o pastor Danilo falou na Bíblia, que na Bíblia está dizendo que vai... Não estou dizendo isso. A Bíblia diz que será um grande potencial de fertilidade. Então, pelo que nós podemos assim extravasar, extrapolar do ser humano, a gente vai ultrapassar muito essa população atual de 8 bilhões, vai chegar muito mais longe. E isso não é um chute só meu, não. Tem cientistas que não são cristãos nem nada, que eles fazem várias teorias sobre como a humanidade poderia assim melhorar o seu ambiente. Nós poderíamos chegar a 50, 70 bilhões de habitantes. Isso eles não levam em conta o fator Deus, né? Agora você imagina se com Deus aqui em pessoa na nossa terra, a gente vai explorar todo o nosso potencial. Quem sabe a gente possa até, sei lá, possa se expandir para as estrelas. Por que não para os mares? Construir cidades submarinas? Por que não? Se hoje o ser humano já planeja algo desse tipo, né, com os recursos que nós temos, imagina assim com a nossa tecnologia voltada para essas coisas. Então, tudo isso é possível. Se hoje em dia o ser humano já materializa, já pensa em fazer isso, imagine numa época de paz e prosperidade. Então você poderia ter cidades inteiras dentro dos mares, ali, vivendo nos mares, e não precisar necessariamente dar o terreno plano, o terreno da população. Haverá prosperidade geral para todos. Todos possuirão casas. Hipotecas, aluguéis, dívidas de casa serão coisas do passado. O hebraísmo constante dessas palavras fala de prosperidade geral. Também fala assim de alterações no relevo do solo. Zacarias 14, 2, 10
fala assim: a terra será exalçada ou exaltada, tá? Mas exalçada quer dizer o quê? Quer dizer que a terra vai sofrer mudanças no seu relevo. Claro que a língua hebraica às vezes ela é um pouco pobre para descrever certas coisas. Então o que a gente pode deduzir desse versículo é que o relevo da terra vai mudar para permitir uma melhor vida do ser humano. Por exemplo, imagine os lugares onde a gente não consegue viver hoje, tipo as altas montanhas, os Andes, os Himalaias e tantos outros. Agora imagine se eles se aplainassem, virassem assim um terreno plano, que a gente pudesse viver novamente. Pois é, então isso pode vir a acontecer durante o milênio. Também haverá mudança no reino animal, a questão da ferocidade sendo removida. Aí todo mundo lembra lá dos textos lá de Isaías, né? O leão comerá palha com o cordeiro, a criança pequena brincará com a serpente, ninguém fará mal um ao outro. Por isso que aí entra a questão lá das bactérias, dos vírus, dos micro-organismos. Claro que na época de Isaías não se conhecia nada disso, então claro que ele não ia falar a respeito. Mas a gente pode extrapolar isso, extrapolar para todo o reino animal. Olha, o reino animal não será mais nosso inimigo, ele será nosso companheiro, será nosso amigo. Os animais não terão medo de nós e nós não teremos medo deles. Seremos, vamos dizer assim, todo o reino animal será um só. Tanto os animais racionais, nós humanos, quanto os irracionais. Então já sabe, né? Adeus zoológico, adeus bioparque, não vai ter jaulas dos macaquinhos, não, acabou, não vai ter mais nada disso. Eles vão estar soltos na natureza, vivendo assim, livres, desse jeito. Também a questão dos anjos e o milênio. Dos anjos está escrito a respeito de Jesus: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos também participarão aqui durante o milênio. Eles não vão ficar restritos só aos céus, eles vão atuar também aqui no milênio. Como? A Bíblia não detalha, mas podemos entender que será debaixo das ordens do Criador, debaixo das ordens de Jesus. Afinal, ele é o chefe dos anjos. Portanto, os anjos também atuarão aqui de várias maneiras, de várias formas. Já pensou você conviver com anjos voando por aí, ou então andando no meio das pessoas? Porque os anjos são criaturas assim, eles são tão belos e gloriosos que chegam a ser terríveis, né? A meter medo. Por isso que todas as vezes que você vê na Bíblia os anjos aparecendo com as pessoas, o que é que eles dizem primeiro? Não temas, ou seja, não tenha medo, se acalma, calma. Era como se eles dissessem isso. Porque a primeira reação das pessoas era se espantarem com eles. Não por eles serem feios, mas porque eles são tão bonitos e gloriosos que isso mete medo nas pessoas, nos seres humanos. Tá? O milênio e o cumprimento da festa dos tabernáculos, que é a festa das moradas. Aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. Ou seja, essa festa dos tabernáculos é celebrando: Deus veio morar com os homens. Deus não está mais agora lá longe, Deus está aqui na nossa terra agora com a gente, vivendo com a gente e cumprindo as promessas que Ele deixou na sua palavra. Então assim, vai ser um tempo em que você não vai precisar estar evangelizando as pessoas tanto quanto hoje, né? Você vai ter a Bíblia? Ainda vai. A Bíblia vai mostrar o que aconteceu antes para as novas gerações, mas vai ser muito mais fácil delas entenderem Deus e verem Deus. Olha, aquele lá que está reinando em Jerusalém, pois é, esse aí ele veio, nasceu de uma virgem, lá numa manjedoura, olha, está aqui como fala nos evangelhos, ele foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, e agora ele veio do céu e está reinando lá. Então vai ser muito mais fácil de você mostrar para as pessoas das novas gerações essa realidade. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida até aí? Diga. Da página 126, fala sobre a vida será prolongada, não haverá álcool em drogas, os rios se tornarão fontes de saúde. Enfim, mas explica que a morte será uma exceção. Boa pergunta. Boa pergunta. Haverá morte no milênio? Sim, haverá. A Bíblia fala no livro de Isaías: o pecador de 100 anos, né? Ou seja, a pessoa que vai morrer, ela vai morrer mesmo assim com uma vida considerada curta. Ou seja, 100 anos de vida será considerada uma existência curta. Morreu
cedo, por quê? Porque não quis servir a Deus exatamente como deveria. Então ainda haverá o pecado, ainda haverá pessoas insistindo no pecado, haverá, mas elas vão pagar com a vida por isso, porque elas serão assim extirpadas do reino de Deus. Dá a entender que o próprio Jesus, o próprio Deus vai matar essas pessoas, porque ele é o dono da vida e da morte, então ele pode fazer isso. Isso é só para os mortais. Para os mortais, porque para os imortais não vai ter mais esse problema do pecado. Nós já vamos estar livres do pecado, já fomos glorificados, já fomos arrebatados e glorificados. Então para nós o pecado já não vai ser mais uma necessidade, nós não vamos mais estar sujeitos a essa natureza humana pecadora. Nós vamos justamente mostrar para as pessoas: olha, servam a Deus, sejam fiéis a Deus, e vocês um dia serão como nós, vocês também serão glorificados, também passarão a fazer parte do reino de Deus. A Bíblia não detalha exatamente como é que vai ser esse processo de glorificação para as multidões do milênio. Ela não fala de uma ressurreição do milênio específica. Nesse ponto ela silencia. Então dá a entender que talvez não exista uma ressurreição geral durante o milênio. Isso leva alguns teólogos a teorizarem que poderá acontecer o seguinte: em algum momento Deus irá ressuscitar de forma glorificada aqueles que morrerem fiéis durante o milênio. A Bíblia não dá detalhe nesse ponto aí. Talvez seja um processo assim que não tenha paralelo na nossa linguagem para explicar. Pode ser isso. Algo que a gente só vai conhecer durante o milênio. Porque você tem a ressurreição do arrebatamento, você tem a ressurreição antes do milênio e você tem a ressurreição no final do milênio. Só que a ressurreição no final do milênio é para o grande trono branco, é para o juízo final, é para a condenação. Ou seja, uma ressurreição que ninguém vai escapar dali. Todos ali que ressuscitarem nessa última é para o lago de fogo e enxofre. Não vai ter salvação de nenhuma delas. A Bíblia não mostra assim: olha, aquele que foi achado no livro da vida foi para o céu, e aquele que não foi achado no livro da vida foi para o Guiena. Não fala, só fala assim que é uma espécie de conferência. Ó, teu nome está aqui no livro da vida? Não, lago de fogo e enxofre. Era exatamente isso que perguntasse. Não vai estar no livro da vida, então automaticamente vai estar condenado. Isso no final do milênio, no grande julgamento. No grande trono branco. A segunda morte ali. Vai. Não dá a entender que alguém vai se salvar nessa última ressurreição. Ou seja, deve ter algum momento durante o milênio que essas pessoas que morrerem fiéis durante o milênio serão ressuscitadas e glorificadas para poderem fazer parte da eternidade. Quem é que vai estar no livro da vida? É o pessoal do milênio ou todos Não, porque olha só, a ressurreição do grande trono branco é para conferir, para mostrar para aqueles que vieram lá do inferno, que o nome deles não está no livro da vida. É para isso, dizer: olha, você está reprovado, você não está no livro da vida, então agora você vai para o castigo eterno. Ou seja, mas eu já estava no inferno. Pois é, agora tu vai para o inferno dos infernos. É aí que vai ter, aqui nós pregamos, nesse momento? Não. Aí, nesse caso, que Jesus fala essa parte, é se referindo a quê? Se referindo também àqueles que vierem do período da grande tribulação. Claro, também vai ter, eu acredito que da turma que vier lá do inferno para o grande trono branco, também vai ter esses, né? Também vai ter esse: mas Senhor, eu preguei, eu fiz isso e aquilo. Não tem salvação para você, teu nome não está no livro da vida, certo? E aí com o milênio, ele encerra também essa última dispensação da história da humanidade, certo? Alguma outra pergunta, queridos? Professora, lá eu cheguei atrasado, mas eu tive uma dúvida lá na segunda lição, na primeira lição, né, de hoje. No capítulo... É o texto 4 lá. Texto 7, hoje a gente viu o 7 e 8. É o texto 4. Lição 7. Tá. Texto 4 da lição 7. No final do terceiro texto, tem o povo, tem os dois tipos de povo, né? A classe dos povos participantes do milênio. Haverá dois grupos distintos. Sim. São os crentes glorificados, né? Do Testamento, tem tudo certo. E a letra B, ela fala sobre os povos naturais. Cheguei atrasado, talvez você não tenha até falado, né?
Mas os povos naturais, em estado físico normal, vivendo na terra, a saber, os judeus salvos da grande tribulação. Saídos, os que vierem da grande tribulação. Os gentios poupados no julgamento das nações. Então, esse povo natural são 3 grupos. Aqueles judeus que saíram salvos da grande tribulação, que vai ter judeu condenado na grande tribulação também. Os gentios poupados no julgamento das nações, aquele de Mateus 25, aquele lá, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Esses são os gentios que saíram da grande tribulação e foram achados dignos de entrar no milênio. E os nascidos durante o milênio. Então são 3 subgrupos que formam esse grupo. Esses são os mortais. Eles não estão glorificados. Então a população do milênio será uma população mista. Sim, né? mortais e imortais convivendo. Meu Deus. Onde tu estarás? Esse aqui vai ver tudo. A outra questão é com relação ao milênio, em relação a Israel. Lá no texto 4 fala que durante o milênio alguns sacrifícios e ofertas serão restaurados e observados por Israel com participação dos gentios. Sim. Esse sacrifício de animais. De bicho. De animais. É exatamente isso. Vai ter. Só que não serão assim, olha, você pecou. Então pega o teu carneirinho, vai lá no templo, mata o carneirinho, degola, espirra o sangue e tal, como era lá no Antigo Testamento. Agora são sacrifícios comemorativos, para você celebrar o sacrifício maior de Jesus. Você vê que isso tem uma pista até lá no próprio Apocalipse, lá no começo, quando Jesus aparece, né, diante do trono de Deus. Ele está em forma humana? Não, ele está na forma de um cordeiro, como tendo sido morto. Que seria, como é que o cordeiro era morto? Degolado, né? Então dá a entender que João viu um cordeiro assim, com aquele sangue aqui no pescoço, como se tivesse sido morto. Dá a entender isso aí. Você vê que até que a simbologia ela não é literal nos mínimos detalhes, porque Jesus não foi degolado, Jesus foi crucificado, certo? Então você vê aí que o paralelo ele não é totalmente exato. A simbologia, a analogia, ela não é igual em todos os mínimos detalhes. Ela é um paralelo somente, tá? Então vai ter esses sacrifícios sim. E quem é que vai participar desses sacrifícios aí? É o povo judeu, é os levitas. É os levitas. Lá em Ezequiel, quando fala do templo, né, depois você lê em casa os capítulos 40, 44, ali fala inclusive de pedaços do templo, câmaras, que vão ser para os levitas trocarem as roupas sujas deles. Tirar aquela roupa suja de sangue do sacrifício, se purificar, ter toda aquela higienização, tem todos esses detalhes. Lá no livro de Ezequiel, Deus já mostrava tudo isso, quase 3.000 anos atrás. Já estava tudo certinho, tudo no ponto. Certo, queridos? Então, que Deus nos abençoe e até a próxima.